Quem derrubou a ditadura militar foram 200 milhões de brasileiros na Praça da Sé em São Paulo e 200 milhões de brasileiros da Candelária do Rio de Janeiro. Quem derrubou a ditadura militar foram 200 milhões de brasileiros. Quem derrubou a ditadura militar foram 200 milhões de brasileiros. A luta se iniciou há 5 dias atrás. Há 5 dias atrás. Já começou atrás. Já começou atrás. Os poderosos arreguaram. Os poderosos arreguaram. Já reduziram o preço das passagens. Já reduziram o preço da passagem. Mas é muito bom. Mas é muito bom. O que nós desejamos é a justiça. O que nós devemos é a justiça. É que não exista mais criança dormindo com fome. E que não exista mais criança dormindo com E que não fome. exista mais essa vergonhosa caixa 2 dos governantes. E que não exista mais essa caixa 2 dos governantes. Isso. Não queremos mais. Não queremos mais. Que mulheres tenham a luz a filhos na porta dos hospitais. Que mulheres tenham auxílio na porta dos hospitais. Um governo tenha tudo que na verdade ele merece.